Vamos falar de Olimpíadas. A gente sabe que nesse momento não temos disputas depois da abertura oficial por conta do horário, obviamente, no Japão de madrugada agora nós não temos nenhuma disputa neste momento, né? Mas a gente fala dos Jogos Olímpicos, como a gente anunciou aqui no começo do nosso programa. A gente vai tratar da saúde mental nas Olimpíadas de Tóquio, porque há casos de atletas que abriram mão da competição em nome da saúde mental, outros que a pandemia acentuou a sensação de depressão e também ansiedade, aquela expectativa alta para saber se os jogos iam acontecer ou não. Teve gente que desistiu de outras competições para focar nas Olimpíadas. Enfim, tem várias situações que a gente pode repercutir e é por isso que a gente está em contato agora com a doutora Lívia Castelo Branco, psiquiatra. Muito obrigado por nos atender, conversar com a gente. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, doutora, para a gente abrir a nossa conversa, temos o exemplo da tenista japonesa Naomi Osaka, né? Ela que inclusive acendeu a pira olímpica hoje no Japão. Ela desistiu de grandes torneios, alegando depressão e fez o caminho inverso de outros nomes, né? Ela marcou a volta justamente para as Olimpíadas. Muito importante quando a pessoa também percebe o próprio limite, né? Tira um tempo para ela mesma para poder cuidar também, né, doutora? Exatamente, a questão assim de não ter vergonha de falar sobre o assunto, sabe? Isso encoraja outros atletas, encoraja outras pessoas a assumir realmente as suas dificuldades, a assumir os seus limites, saber até onde pode ir, porque muitas vezes a pessoa não procura ajuda e ela dá muito mais do que ela consegue dar, e isso gera uma frustração, um sofrimento e até uma queda de rendimento lá na frente, né? Então, o fato dela conseguir explicitar isso facilita muito para os outros atletas também, abre uma porta. Uhum. E tem também o caso, né, doutora, da alemã Steffi Kriegerstein, que ela foi medalhista de prata da canoagem nos Jogos do Rio, diz que não disputará os Jogos por sequelas deixadas pela Covid-19. A doença também deixa esses resquícios e isso também afeta os atletas psicologicamente, a gente pode dizer isso? Sim, a gente tem as sequelas físicas, né, sem dúvida, a questão da respiração, da força muscular, etc., mas a gente também sabe que o vírus ele tem uma ação inflamatória no corpo que gera lesão cerebral e tem alguns estudos que falam sobre as lesões neurotóxicas do coronavírus. Então existe uma inflamação realmente cerebral que pode causar sintomas ansiosos, sintomas depressivos, até quadros psicóticos com alucinações e delírios. Então realmente pode acontecer bastante coisa com esse vírus. Sem contar todo o estresse que a gente está vivendo, né? Uhum. Justamente, né? Tanto tempo de pandemia, a gente vive isso, né? Os atletas também acabaram vivendo. Eu ia citar aqui, doutor, o exemplo de atletas, né? Ou de um atleta aqui nesse caso, que teve a Covid-19, conseguiu se recuperar, mas ele realmente tomou um susto, né? Ficou internado, né? Apesar, teve um tratamento e tudo mais, mas apesar de tudo isso, felizmente conseguiu disputar. Fala do Bruno Schmidt, ele que é do vôlei de praia, está lá em Tóquio, já está treinando em solo japonês, vai disputar medalha para o Brasil, né, no vôlei de praia. Nesse caso aqui, para uma pessoa voltar, imagino que ele ficou um tempo parado, porque a doença deixa a pessoa, né, obviamente, um tempo parada. Voltando agora com tudo, tem que estar lá no máximo que ele pode, né? Ele já está acostumado a disputar Jogos Olímpicos, mas mesmo assim, né, acho que o preparo mental tem que ser muito forte, né, doutora? Muito, porque a pessoa passou por várias situações, o medo da morte, né, o afastamento de familiares, sem contar com todas as situações que a gente está vivendo também como um todo, né, do isolamento, de ter menos atividades de lazer, de você não poder fazer as coisas da mesma forma, muitas coisas restritas, treinar de máscara, enfim. Então, tinha todas essas dificuldades e mais o estresse de ter a própria doença. Então, realmente, assim, independente dos resultados, ele já é um grande vencedor. E para aqueles que tiveram o treinamento, a preparação afetados pela pandemia, mesmo sem positivar para a doença, o quanto foi importante a manutenção do foco no período parado ou até com essas restrições? Rapaz, isso é fundamental, porque se a pessoa se deixa levar e não tem nenhum suporte psicológico para lidar com isso, você pode ter mais lesões, você pode ter queda de rendimento, você pode ter dificuldade no relacionamento com os membros da equipe, você pode inclusive desistir, né, de participar, enfim. Então, realmente, assim, é muito importante discutir sobre o assunto, sabe? Falar e se perguntar e questionar e debater com outras pessoas também, porque assim como foi difícil para todos os indivíduos, para os atletas que sofrem uma pressão muito maior, a incerteza é muito grande.
Uhum. E aí, falando dessa incerteza, doutora, a gente teve essa expectativa, né? A gente tratou aqui várias vezes aqui ao longo do nosso programa, a gente lia notas, né, do noticiário internacional falando se os jogos iam acontecer ou não. A gente tem até, né, uma marca oficial, Tóquio 2020, assim como foi a Eurocopa 2020 também, acontecendo em 2021 por conta da pandemia. Mas até poucos dias atrás, né, antes do primeiro jogo que aconteceu na quinta-feira, a gente não tinha confirmação precisa e exata de que ia acontecer. Eu fico imaginando na cabeça do atleta como trabalhar isso, né? Eu acho que, na verdade, o melhor, talvez, e aí, claro, é a senhora que vai responder isso pra gente, né? Seja ele considerar que vai acontecer, né? Porque ele já fica preparado para isso. Acho que evita a decepção, talvez. Enfim, como é que a senhora entende isso, essa expectativa gerada por essa indecisão? Isso é muito individual, né? Tem pessoas que, pelo fato de estar se preparando e lidar com a frustração depois é muito mais doloroso, né? Outras pessoas preferem levar dessa forma, né? Então, assim, cada atleta, eu acho que encontrou sua estratégia, das contas. Então, se a gente levar em consideração que essa ansiedade, essa preocupação, esse estresse vai gerar alteração de neurotransmissores, alteração de hormônios, alteração no ritmo do sono, na frequência cardíaca, que tudo isso influencia no rendimento do atleta, né? Cada um vai saber qual é a melhor forma de lidar com isso. Então, eu acho que se a gente entrevistar cada atleta, cada um vai ter colocado algo diferente. A exposição nas redes sociais, ela também pode trazer uma certa preocupação para os atletas, né, doutor? Ontem mesmo, o jogador de vôlei Douglas Souza, ele que vinha publicando muitos conteúdos sobre os bastidores das Olimpíadas, fazia piadas, virou meme, né? Ele fez ontem stories no Instagram dizendo que iria diminuir a quantidade desses conteúdos. O quanto as redes sociais podem afetar esses atletas num momento histórico como esse? As redes sociais elas têm impacto tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Então, se o atleta tiver um resultado bom, ele vai ser ovacionado, vai ser aclamado, etc. E se tiver um resultado ruim, ele vai ser muito criticado. Então, assim, as pessoas que são famosas, não só os atletas, mas os artistas, os políticos, etc., sempre estão muito em evidência. Então, por isso que a gente fala da importância do acompanhamento psicológico para lidar com esses altos e baixos. Porque vai ter momentos em que realmente a crítica vai ser muito grande, vai ser difícil de lidar. Então, a gente já observou alguns casos de artistas que se afastaram das redes sociais, e eles sempre dizem assim, né, na intenção de tratar de recuperar a saúde mental, que a gente sabe que as críticas, para quem não tem muita segurança, autoconfiança, ou que já não esteja num momento bom, pode piorar ainda o quadro de depressão, de ansiedade, e até levar ao risco de suicídio. Uhum. Doutora, o quanto a condição, para a gente abordar mais isso, né? A senhora já chegou a comentar isso em outras respostas, mas o quanto a questão psicológica, ela afeta a questão física, né? Porque às vezes a pessoa treina, é aquilo que ela faz a vida inteira, né? Eu já conversei com atletas que falam, é o meu trabalho, né? Eu fico na expectativa, fico nervoso antes de começar a competição, mas não fico com medo, eu estou preparado para aquilo, é meu sonho, por exemplo, estar numa Olimpíada. Mas eu imagino que o quanto tudo isso que a gente conversou até agora, né? Falando de pandemia, da indefinição por conta dos jogos, pode afetar, né? Se a pessoa chega ali com o psicológico abalado, isso pode afetar fisicamente também? Com certeza, porque assim, o estresse para o treino, né, para a competição, o atleta já está preparado. Mas para uma competição na pandemia, ninguém estava pronto. Então, assim, se você pensar que a ansiedade, ela gera contração muscular, alteração na frequência cardíaca, alteração na sudorese, né, no suor, e todas essas outras coisas, o indivíduo ele pode ter tremor, ele pode ter dificuldade de concentração, ele pode fazer movimentos errados. Então, são atividades que a pessoa treinou a vida inteira para fazer e às vezes na hora pode errar. Então, às vezes a gente observa, por exemplo, um jogador que perde um pênalti, que bate para fora, por exemplo, né? Porque não conseguiu ter aquela medida do movimento do chute. Então, isso realmente é muito comum. Uhum. E aí, pra gente já também encerrar o assunto, doutora, essa pergunta que a Stephanie fez em relação à exposição, ela chama muita atenção porque o Douglas Souza, ele já tinha muitos seguidores, né? Não sei, não vou saber aqui quantificar exatamente antes dele virar meme, como ela falou, né? Virar uma onda. Eu mesmo comecei a seguir ele, já conhecia, acompanho o vôlei, mas não seguia ele, comecei a seguir também, porque ele realmente é muito divertido. Mas tem muita gente, né? Eu imagino que eu vá continuar seguindo ele, pelo menos é a minha ideia, continuar seguindo depois. Mas esses seguidores, eles vêm e vão, né? Depois das Olimpíadas, nem todo mundo vai acompanhar uma competição de vôlei que acontece todo ano, o pessoal mesmo foca que nem Copa do Mundo de 4 em 4 anos, nesse caso as Olimpíadas, né? Isso também pode abalar a pessoa, né? As pessoas falam, nossa, então as pessoas estão me seguindo só por causa disso e tudo mais. Nessa questão narcisista das redes sociais, a pessoa tem que estar preparada também, né?
Com certeza. Por isso que a gente fala da importância do acompanhamento psicológico, independente da pessoa ter alguma questão emocional ou não. Porque esse excesso de emoções, né, tanto para ser muito famoso quanto para ser muito criticado, às vezes as pessoas não têm estrutura para isso. Elas têm que estar preparadas para qualquer coisa que possa acontecer. Então, realmente, tem muita gente falando, né? Então, a pessoa tem que estar com a cabeça no lugar. Doutora Lívia Castelo Branco, psiquiatra, falou hoje com a gente aqui sobre saúde mental nas Olimpíadas de Tóquio. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço e até a próxima. Obrigada, até a próxima.